licença. Passar a palavra ao presidente do clube, Almirante Elias. Boa tarde a todos. Antes de dar início aos trabalhos, que eu vou passar o nosso coordenador do nosso grupo de interesse em assuntos militares, para ter escrito lá marítimo, a gente considera que os problemas marítimos, como fazem parte também do nosso chamado poder naval, marítimo, também está interligado com os assuntos militares e muito no campo político e estratégico. Mas eu pedi a palavra porque eu não poderia deixar de agradecer ao almirante Marcos Augusto Léo de Azevedo, meu querido amigo Léo de Azevedo, meu veterano no Escola Naval, uma amizade mais do que 50anária, a sua disponibilidade de ter vindo aqui fazer essa palestra. Eu sei que, ainda que estejamos nem mais na reserva reformados, estamos sempre em atividade, graças a Deus, pelo Criador deixar a gente prosseguir. Então, muito obrigado, Léo. Saúdo em nome dele e todos os outros colegas de Marinha, as autoridades aqui, os civis, os cientistas dessa comunidade que realmente trabalha em silêncio aqui para o progresso do Brasil, importantíssimo, sempre interessado e querendo transmitir conhecimento para a gente. Então, até em nome da doutora Olga Mafra, eu tive o prazer de conhecer semana passada, que eu já soube o empenho que a senhora teve aí como doutora em energia nuclear em fazer a realização desse evento aqui. Então, em nome dela, cumprimento todas as senhoras que estão sempre dando um colorido especial aqui no Clube Naval. Muito obrigado, e para não me alongar mais, vamos passar a palavra aqui para o nosso comandante, coordenador do Grupo Novelino. Passaria então a palavra ao almirante Léo. Muito boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande eu voltar ao Clube Naval, como aliás chama, a Casa de Saldanha. Na realidade, em 2015, eu estive aqui para uma palestra, participando de um seminário sobre o gerenciamento da Amazônia. Éramos 3 palestrantes, eu me lembro bem. Eu estava acompanhado do almirante Álvaro Monteiro, da EGN, e do almirante Roberto Carneiro da Cunha, naquela época servindo no Comapinave. E hoje eu volto atendendo ao gentil convite do Grupo de Interesse de Assuntos Militares. Agradeço muito as atenções que me foram dispensadas pelos comandantes Boa Vista e Novelino. E, doutora Olga, eu sou a terceira pessoa a fazer um elogio para a senhora pelo empenho da senhora em concretizar essa palestra. Escreveu, não a conhecia, escreveu várias vezes para mim, sabendo quais eram os meus dias que eu podia fazer, qual era a hora, se eu podia ou não. Portanto, eu sou muito grato à senhora. E finalmente, para mim é impossível omitir a gratidão ao presidente do Clube Naval, almirante Rui Elia, que é meu querido amigo já das longínqua década dos 50. Já passa muito tempo, Rui. Mas essa nossa amizade continua invariável e agradeço muito esse convite. Então, o tema da palestra seria o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro e a Amazônia Azul. Uma vez eu fiz uma palestra dessa semelhante, aí propus o seguinte: eu vou entrar logo sobre o SEMBRA, porque é redundante a gente falar sobre a Amazônia Azul, sobre o duplo oficiais de marinha. Mas isso foi pedido pela própria EGN. Não, é bom que se fale sobre a Amazônia Azul, sim, porque apesar de ser oficiais fazendo o CPEM, o curso de Política e Estratégia Marítima. Então, eu vou falar um pouco sobre a Amazônia Azul e depois ver como se enquadra o SEMBRA nessa questão. E vou seguir esse sumário. O Mar Brasileiro é a própria Amazônia Azul, a gênese do SEMBRA, a sua estrutura, como funciona, o que já fez, quais são os seus projetos, e para depois, então, fazer o fecho da palestra.
Aqui tem algumas atividades relacionadas ao oceano. A navegação, que é a grande servidão do mar para o brasileiro, um lazer e turismo, derramamentos de óleo no mar. Depois vou mostrar algumas curiosidades sobre o derramamento, a parte de clima, a acidificação causada pela absorção cada vez maior do CO2 nos oceanos. Então ficam átomos de hidrogênio no oceano que perturbam muito, perturbam até a formação de carapaças dos crustáceos e tal, porque eles ficam inibidos de formarem essas proteções que têm orgânicas. É um problema sério hoje em dia, normalmente provocados pela indústria e até mesmo por incêndios e tal, que tudo vai parar no oceano e o oceano absorve muito o CO2. E, finalmente, a elevação do nível médio do mar. A Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, ela tem um programa especial sobre isso, para monitorar o nível do mar em todo o planeta, porque está aumentando. O Brasil participa disso por meio da nossa Diretoria de Hidrografia e Navegação. E esse aí é o mar brasileiro. Aí aparece a plataforma continental proposta com cerca de quase 950 mil quilômetros quadrados. Se a gente for comparar o território terrestre com a da Amazônia Verde, com o mar brasileiro, a gente chega a esses números. O Brasil com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, a bacia amazônica com 3.900, o mar territorial e a ZEE com 3.600 e a extensão da plataforma, além do mar da ZEE, com cerca de 950 mil quilômetros quadrados. Isso, na verdade, significa o seguinte: a bacia amazônica responde por 46%, o mar territorial e a ZEE com 43%, a plataforma com 11%. Se nós juntarmos o mar territorial, a ZEE e a plataforma continental, chegaremos a 44%, quanto a 46% da Amazônia. Portanto, é uma Amazônia azul mesmo, a gente perde só por 2%. E vamos falar agora sobre os recursos, passando rapidamente, e vamos começar com o petróleo. No mundo, ele corresponde a 52% da matriz energética. Em 2013, o petróleo apenas representava 31%. No Brasil, são 43% da matriz. Agora, tem uns dados interessantes. Em 2012, as reservas eram de 17 bilhões de barris de óleo equivalente, quer dizer, é a junção do petróleo com o gás, de energia. Mas a bacia de Campos respondia por 76%. Essas reservas representam o dobro do que eram há 18 anos atrás. A região do pré-sal de Santos entra com 15 bilhões de barris equivalentes, que é toda a produção do Brasil nos últimos 50 anos. Em 2018, foram quase 3 milhões de barris por dia, 944 milhões de barris por ano. Em 2018, 114 milhões de metros cúbicos de gás por dia. A Petrobras, como todos sabem, detém tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas com lâminas superiores a 2.000 metros. Agora, um ponto interessante. A distância da costa até as plataformas chega até 180 milhas. A gente fala assim, isso é importante, é importantíssimo, porque o mar territorial tem só 12 milhas. Então, a plataforma, a gente extrai petróleo já muito além do mar territorial, já na zona econômica exclusiva, e até agora ninguém contestou. Esse é um fator muito interessante. Elas estão muito longe. E quem anda de navio, que passa por essa região, está crente que está chegando perto de uma cidade, tal a quantidade de luzes que existem nesse aglomerado de plataformas. Agora, outra curiosidade. A extração do petróleo, ela contribui só por 3% da contaminação dos oceanos.
as fontes terrestres com 50% e o transporte marítimo com 24%. E agora vamos para a Marinha Mercante. O transporte, para nós, ainda é a maior servidão do mar. No Brasil, a tonelagem, 92,5% na importação e 95,7% na exportação. Em valor, representa 75% das nossas riquezas. Nós tivemos um plano de construção naval, mas o que se sabe é que os nossos projetos, eles já nasceram um pouco caducos. Aqueles navios de Panamax, aquela coisa, quando o mundo já estava na containerização, a gente ainda estava fabricando esses navios que praticamente foram de muito pouca utilidade para nós. E sofremos com isso. Na década de 80, é verdade, tivemos algum aquecimento da construção naval mediante a construção de navios de apoio, quando a Petrobras estava no auge da exploração de petróleo no mar. Agora, transporte no Brasil, transporte marítimo, nós representamos apenas 1% em navios brasileiros. Temos pontos de fraqueza, sim. O custo operativo diário com o nosso pessoal, o custo diário com o pessoal, $4.000 para a bandeira estrangeira e $11.000 para a bandeira nacional. Portanto, nós temos aqui uma legislação que onera muito esse custo. A nossa frota, hoje, está em 1% de navios brasileiros, já foi de 30%. E os nossos portos e canais de acesso têm que ser modernizados. Há um trabalho imenso de ser feito para que eles sejam competitivos em relação a portos estrangeiros. Energia de ondas e de marés. Os potenciais mundiais estão situados entre 13 terawatts, 10 de ondas e 3 de marés. O potencial brasileiro está estimado em 114 gigawatts. No mundo, aproveitamento em ondas ainda se faz através de protótipos. Há protótipos em Portugal, no Reino Unido, na França e na Holanda. No Brasil, nós temos pesquisas em Pecém, na Ilha Rasa e na costa do Rio Grande do Sul. Na Ilha Rasa, quem faz isso é a COP. Aliás, o pesquisador que desenvolve esse processo, esse trabalho na COP, ele é um dos nossos consultores na parte de energia, que é o professor Sejen Steffen. Marés. No mundo, os processos maduros, nós temos na França, no Canadá, na China e na Rússia. No Brasil, pesquisas no Rio Bacanga, no Maranhão, em face da elevada amplitude de maré naquela região, que não é a maior do Brasil. A maior do Brasil eu conheci na hidrografia, chama-se no Igarapé do Inferno, são 12 metros de maré na Cisígia, em 6 horas. A água entra no Rio Amazonas, não sai não, ela entra. Pesca. A pesca em 2014, segundo a FAO, no mundo, foi de 82 milhões de toneladas e ficou estável. Ela emprega 57 milhões de pessoas. Em 2014, ela representou 150 bilhões de dólares. Mas 57% são de recursos plenamente explotados, não dá mais para explotar. Recursos sobreexplotados são 30%. E recursos com possibilidade de aumento, apenas 10%. Agora vamos para o Brasil. Em 1980, 800 mil toneladas, que era 0,5% da mundial. Em 2010, caiu para 540 mil toneladas. Aí a produção está estagnada. E a pesca no Brasil entrega
800 mil pescadores. Tem pontos de fraqueza. As nossas águas não são pescosas. A gente é um ledo engano pensar que o Brasil é rico em peixe. Não é. O desenvolvimento humano, em suma, o nosso pessoal precisa ser mais instruído, precisa aprender a usar instrumentos, a usar a tecnologia para isso. Os ambientes costeiros estão em determinados locais, estão imensamente degradados. A nossa frota tem embarcações obsoletas e muito caras. E a estatística pesqueira é deficiente. Aliás, não temos estatística pesqueira no país desde 2010. Foi a última. Então, nós ainda não conseguimos ter dados mais confiáveis no que concerne a pesca desde 2010. Assim diz os nossos consultores do SEMBRA. Ainda tem mais sobre o pessoal, a concentração desigual de recursos humanos. Todo mundo sabe que no Sul, a região Sul, tem mais pesquisadores, são mais com maior escolaridade em número do que no Nordeste, no Norte do Brasil. Há uma evasão de capacidades muito conhecida, não só na pesca, mas no país de um modo geral. Os programas de pesquisa na pesca são difíceis porque eles não têm continuidade, eles são quase espasmódicos. E isso restringe muito o nosso desenvolvimento. Agora, o dramático é isso, que não há estatística confiável, oficial, bem feita na pesca desde 1910. Mas aí agora surge outro filão, é a maricultura. No mundo, em 2014, eram 74 milhões de toneladas, que representava 50%, metade do pescado consumido. Em 1970, era apenas 3,9%, portanto, teve um aumento vertiginoso. Quanto ao consumo per capita, no mundo é 19 quilos, quase 20. No Brasil é quase 10. Mas o Brasil, diferentemente da pesca, ele tem excepcionais condições. Em 2011, produzimos 84 mil toneladas de maricultura e aquicultura, são as duas, né? Em 2015, 219 mil toneladas só de tilápia. O mar territorial e a ZEE representa 4,5 milhões de quilômetros quadrados, onde a área propícia para a maricultura. Temos 2,5 milhões de hectares em águas estuarinas, que é muito importante. 5 milhões de hectares em águas interiores. Em suma, enquanto a pesca está estagnada, a aquicultura no Brasil tem um aumento anual de 8%. E aí a gente já falei então em degradação de ambientes marinhos, e vem sempre duas palavras importantes nisso tudo, que é o tal do desenvolvimento sustentável. Que os oceanos eles têm que ser preservados. Eles são reguladores de ciclos hidrológicos, eles são uma espécie de motor que consegue temperar a nossa vida. E a necessidade de preservá-los. E quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, eu vou botar aqui, vou grifar as palavrinhas importantes nisso. O econômico é a capacidade de produzir em base contínua. O desenvolvimento sustentável ambiental é a manutenção da base sem a superexploração e sem o esgotamento. E o social é a equidade de distribuição de renda, provisão adequada de serviços sociais. Isso representa, segundo Harris, os pilares do desenvolvimento sustentável. E agora, que eu já falei tanto em Amazônia, em recurso e tal, eu volto a frisar uma frase do nosso almirante Paulo Moreira, dizendo que o Brasil não é viável sem o mar. Se tirar o mar do Brasil, o Brasil fica absolutamente inviável. E como é que a gente vai perseguir isso? É através da pesquisa. A pesquisa é o primeiro e fundamental passo para a ocupação do mar. Nossos recursos humanos são 10 mil profissionais.
mas a distribuição nacional não é uniforme. Há grande concentração em São Paulo e Rio de Janeiro. E temos poucos recursos materiais. Nós temos, com navios de autonomia superior a 20 dias de mar, são 6. Tem 5 da Marinha e mais o Alfa Crucis da Universidade de São Paulo. É pouco. Desses 6, o mais importante, o mais completo, o mais moderno, é o navio de pesquisas hidrocenográficas Vital de Oliveira. Esse é o Vital de Oliveira. Chama a atenção para uns detalhes dele. Ele pode acomodar 40 a 60 pesquisadores, tem vários laboratórios secos e molhados, e tem ainda uns detalhes. Ele tem instrumento, tem o ROV, que é o veículo autônomo de operação remota. É um robô que é arriado e consegue coletar amostras do mar e funciona. O Vital de Oliveira, ele é produto de um consórcio de 4 instituições nacionais: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marinha do Brasil, a Petrobras e a Vale. O Vital de Oliveira está entre as 10 melhores plataformas de pesquisas do mundo. O mar não tem cercas. Ele é palco de ameaças. Ah, mas vamos dizer assim, não, mas tem uma Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, que é importantíssima. Espera aí, mas a gente não pode se fiar só nela. Ela é a primeira linha de defesa nossa. A gente tem que ter mais recursos para poder valer a nossa vontade. Nós costumamos, oficiais de Marinha, dizer o seguinte: Marinha é consequência, Marinha não é causa. Marinha é consequência de se o nosso mar vale alguma coisa, a gente tem que ter Marinha. Caso contrário, não precisa de Marinha, não. Agora, é preciso a gente não se fiar apenas na Convenção das Nações Unidas. Ela funciona, está funcionando, temos plataformas muito além do mar territorial de 12 milhas, até agora incontestáveis. E vamos agora passar para o item 2 da nossa palestra, que é a gênese do Lucembra. Aconteceu o seguinte: em 1998, a ONU criou o Ano Internacional dos Oceanos. Era chanceler de Portugal, o ex-presidente Mário Soares, e ele propôs a criação de uma Comissão Mundial Independente dos Oceanos, da qual fizeram parte 36 países. O Brasil participou também. E a ideia era fazer um diagnóstico global do oceano. E fizeram. A obra chama-se O Oceano, Nosso Futuro. Em 1999, foi criada, aqui no Brasil, a Comissão Nacional Independente dos Oceanos, com sede na Academia Brasileira de Ciências. E foi feita a primeira edição do Brasil e o Mar no século XXI, que ao final de cada capítulo existe sugestões aos tomadores de decisão do país. A gente chama isso do BMS 21. Essa obra é inédita. Talvez, não sei se muitos países têm algo parecido. Temos fundadores aqui, o professor Carlos Feu Alvim viveu essa época ainda da primeira edição. A doutora Olga também viveu essa época da primeira edição do Mar e o Brasil no século XXI. Era o ano de 1999. Em 2008, a COP, em 2008, foi criada a Comissão Centro de Excelência para o Mar Brasileiro. Esse nome de Centro de Excelência, eu costumo dizer que ele é excelente, mas é excelente pelos consultores que a gente tem, que a gente contrata para fazer o PBS 21. Por isso que é a excelência dele. Na verdade, isso é uma tecnologia, é um sistema desenvolvido pela COP e a Petrobras, que eu vou chegar depois para dizer quais são as linhas básicas de um Centro de Excelência. E estava, então, criado o SEMBRA. O SEMBRA mereceu uma publicação redigida basicamente pelo almirante Costa Fernandes, que foi o primeiro coordenador, conceitos básicos de estratégia, que
que já foi revista, está no site do SEMBRA. Então, o SEMBRA é isso, ele tem personalidade jurídica própria e é importante, não tem fins lucrativos. E a identidade industrial dele, institucional, a missão é propor, coordenar, executar projetos e ações estruturantes relacionados ao estudo e aproveitamento do mar brasileiro por meio da integração entre as partes interessadas e aplicação dos conceitos de excelência visando ao desenvolvimento nacional desse ambiente. E pretende ser reconhecido como organização de integração em atividades de vanguarda relacionadas ao estudo e aproveitamento sustentável do mar brasileiro. Os valores são de excelência e de ética, de integração e responsabilidade socioambiental. Tá bom, muito obrigado. Não precisa não, pode deixar. Obrigado. E essa estrutura, ela é baseada na metodologia desenvolvida pela Petrobras, com a COP, e o Centro de Excelência é regido com a metodologia de organismo de vanguarda. E o que é isso? Em 1996, foi criado o primeiro Centro de Excelência. Hoje, no Brasil, tem mais de 30. O SEMBRA é um deles. Qual é a característica? Quais são as características? É o conceito de hélice tríplice, quer dizer o seguinte, é juntar esforços do governo, da empresa e da universidade. Isso é que é fundamental, isso tem que estar na nossa cabeça, que esses três segmentos, eles têm que andar juntos e têm que ser integrados. A gestão é compartilhada, quer dizer, o SEMBRA não tem presidente, não tem dono. Quem manda no SEMBRA é uma comissão de coordenação executiva. Apenas o corredor executivo, ele organiza essas reuniões. E o que se pretende é integrar esforços entre governo e empresa, entre empresa e universidade, ou até mesmo entre os três segmentos. Esse é um modelo básico de um centro de excelência. Teria um núcleo de gestão, a participação de órgãos governamentais nacionais, organizações nacionais, organizações no exterior e as universidades, centros de pesquisa. No que concerne ao SEMBRA, o nosso modelo é esse. Está o SEMBRA no meio, os organismos internacionais que podem integrar com o SEMBRA, no momento, é o Comando da Marinha, entre as universidades dispostas a Federal do Rio de Janeiro, a FURG e a Federal Fluminense. E podendo ter, evidentemente, ligações com organismos estrangeiros, meteorologia, oceanografia e outros, e ainda coordenações nacionais, que tem a Petrobras e a FEMAR. Isso é, basicamente, o nosso modelo de centro de excelência. O organograma básico do SEMBRA é esse, ele possui uma Assembleia Geral que se reúne obrigatoriamente uma vez por ano e quando for necessário, faz sessões extraordinárias, uma comissão de coordenação executiva que tem o hábito de se reunir a cada 2 meses, um conselho fiscal e conselhos técnico-científicos. Funciona assim. A CCE ela é composta dos associados fundadores, quais sejam a Marinha, a COP e a FURG. Repare que não é a DHN, não, é a Marinha do Brasil que é fundadora, uma das fundadoras do SEMBRA. Tampouco é a Federal do Rio de Janeiro, é a COP. Na Marinha, no que concerne ao nosso segmento, é a Marinha. E a outra é a FURG, Fundação Universidade do Rio Grande do Sul, do Rio Grande. Tem parceiros estratégicos, que é a FEMAR e a Universidade Federal Fluminense. Tem especialistas, são pessoas que podem nos ajudar e assim fazem parte da CCE, não são muitos, que têm reuniões bimestrais. A Assembleia Geral, como já disse, são reuniões estatutárias anuais, extraordinárias, quando se fizer necessário. Agora eu vou mostrar algumas realizações. Em 2012, o primeiro projeto estruturante foi a 2ª edição do Brasil e o Mar no século XXI.
depois da realização de workshops com universidades, empresários e políticos, para poder ouvi-los. Então, começar a redigir o livro. A tiragem foi de 3.000 exemplares. O livro é esse daqui. Nós já estamos lá cuidando de fazer uma nova edição, mas são necessários recursos. Eu vou deixar uns exemplares aqui no Clube Naval para a biblioteca, ou se alguém desejar levá-lo. Muito bem. Em 2014 foi feito um seminário sobre submersíveis de pesquisa. Foi um seminário, eu não era coordenador, fui convidado para comparecer. Posso dizer que foi um seminário padrão internacional. Na COP, na Fonte Lima, foi Petrobras, não foi? Agora eu fui na COP, auditório do seminário. Foi da COP, não foi? Na COP. Mas palestrantes internacionais, estrangeiros, com tradução simultânea. As palestras até hoje estão no virtual, na edição virtual. Enfim, foi um grande evento esse. Em 2015, fizemos esse livro com CD, com a versão inglesa, em CD, que foi distribuído numa Assembleia Geral da Comissão Oceanográfica Intergovernamental em Paris, onde foram todas as delegações presentes e mais os departamentos ligados à pesquisa do mar da COI e da Unesco. Semestralmente, nós temos um informativo Sembra. Fred, tem ali só para mostrar como é que ele... Esse informativo ele é distribuído virtualmente e já tem mais de 1.300 endereçados. Pode mostrar só para eles aí. É esse daí. Agora, quem desejar pode dar o nome para nós com e-mail, que passa a ser também, passa a receber esse informativo, evidentemente, gratuito. E em 2018, depois de muitos anos, a Assembleia Geral aprovou o nosso planejamento estratégico organizacional, que dá margem para quê? Para nós elaborar, filho do planejamento estratégico, é o plano de ação, que a gente está acostumado na Marinha, é o plano de ação para o ano. Ele é filho do planejamento estratégico, tem que estar vinculado ao planejamento estratégico. Eu queria falar, aí está a capa de um informativo, aparecendo o navio. A gente sempre privilegia botar na capa um navio de pesquisa. Esse último, aparece um veleiro de expedições oceânicas construído em Santa Catarina, pertencente à Universidade Federal de Santa Catarina. Aí está o velho Besnar, prestou inestimável serviço de oceanografia no Brasil, hoje foi substituído pelo Alpha Crufts. E aí está o nosso livro. Mas o que ele tem? São vários capítulos. Direito do mar, segurança do mar. Não somos nós que escrevemos isso. Nós vamos procurar no Brasil quem tem capacidade para escrever e se predispõe a fazê-lo e envia para nós os capítulos, que depois são analisados e inseridos e formam, então, o livro. Mas são vários capítulos, como vocês podem ver. Segurança no mar, petróleo. Aqui já está petróleo e gás, né? Agora já mudou um pouco o título dele. Recursos minerais, pesca, maricultura, portos, marinha mercante. São cerca de 30 folhas para cada capítulo desse. Não termina não, tem mais. Construção naval, ecossistemas costeiros, poluição, turismo marítimo, desenvolvimento sustentável, CTI, biotecnologia marinha, mudanças climáticas, arqueologia e mentalidade marítima. Isso aí, mas e como é que isso é feito? Isso é feito porque existe uma versão no site nós não temos recurso para fazer a cada ano um livro desse, uma edição, mas temos o site, e no site do Sembra todos esses capítulos são revistos a cada 3 anos. Quando estão prestes a vencer,
a gente faz o contato com o consultor, é penoso, porque às vezes eles furam um pouco o prazo, claro, eles têm outras atividades, mas a gente tenta fazer isso a cada 3 anos, renovando todo, para manter, inclusive, as estatísticas atualizadas. Então, os projetos. Uma vez chamamos na DHN o presidente da Fundação Getúlio Vargas, lá. Ele já conhecia o livro. Eu tenho a impressão que ele já tinha estudado, já tinha feito a lição de casa, porque ele já chegou com uns argumentos muito contundentes, de achar assim, olha, político não vai ler. Está muito grosso isso. A gente tem que reduzir para que ele seja palatável, porque em cada final de capítulo tem sugestões para o desenvolvimento de determinada área. Mas e como é que a gente vai fazer agora? Nós vamos reduzir isso. Quem vai reduzir? A Fundação Getúlio Vargas se propõe a fazer isso. Isso já rolou, já passou bastante tempo. Eles já fizeram o trabalho dele. Nós estamos em vias agora de fazer uma nova edição, uma nova reunião com a Fundação Getúlio Vargas para saber, então, qual será o próximo passo. Eles sabem sintetizar, não vai ficar 2 folhas para cada capítulo, evidentemente, mas eles têm gente gabaritada para fazer isso. Essa sugestão da Fundação Getúlio Vargas surgiu quando as Forças Submarinas fez 100 anos. Então, o diretor de hidrografia sugeriu, vamos chamar a Fundação Getúlio Vargas, porque eles fizeram um lindo livro comemorativo do centenário da Força dos Submarinos. E foi por isso que eles apareceram na DHN, e os contatos estão indo bem, vamos ver se na semana, ou na semana seguinte, ou depois da Semana Santa, a gente tem uma reunião com a Fundação Getúlio Vargas para saber qual é o próximo passo. Claro que queremos fazer a nova edição do BMS 21. Então, já temos um grupo no seio do SEMBRA, comandante Lucimar, comandante Dagnino e mais professor Feu, para montar um projeto através do qual, por meio do qual poderemos vir a ter auxílio financeiro para poder editar o livro. É claro, tudo está carreando para que ele seja composto na diretoria de hidrografia e navegação. E fizemos agora um acordo com o Instituto Rumo ao Mar para fazer um e-book do BMS 21, que está indo bem. O e-book é bastante prático, porque ele pode ser alterado com alguma rapidez, né? E, enfim, é bom que a pessoa pode colocar num iPad e, enfim, e ler. Mas acho que está caminhando bem. Esse acordo foi feito há muito pouco tempo com o Instituto Rumo ao Mar, que tem a colaboração dessa empresa, a Bibliomundi, especializada em e-book. Eu quero, na conclusão, frisar falar 3 pontos aqui. A dependência brasileira no mar é total, é imensa no que concerne, basicamente, a energia e transporte. O mar representa para nós uma fonte importantíssima no que concerne essas 2 atividades. A Convenção, friso que a Convenção das Nações Unidas são apenas a primeira garantia nossa, mas nem de longe ela será suficiente. Isso é para dar margem, para depois, dentro desse grupo de assuntos militares, alguém aqui que vem aqui, evidentemente, falar sobre marinha, que é a consequência, se o mar realmente fale alguma coisa para a gente vai ter que ter marinha de qualquer forma. E a necessidade do SEMBRA, o SEMBRA tem que se perpetuar, ele tem que se garantir, ele tem que fazer presença, se ele conseguir efetivamente uma integração entre governo, universidade e empresa. Agora eu vou mostrar uma curiosidade para terminar. A Amazônia Azul deve crescer. Nesses termos. Isso é novo, isso aqui é novo. Isso aqui é a elevação do Rio Grande. O Brasil já submeteu
a Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU em fevereiro de agora, desse ano, com todos os estudos para reivindicar esta área aqui. Essa área aqui representa o Maranhão mais um Ceará juntos, mais ou menos, deve ser cerca de 400 a 500 mil quilômetros quadrados. Então, essa Amazônia Azul, esse esqueminha que a gente está acostumado a ver, vai mudar. Vai aparecer essa protuberância aqui, que é a elevação do Rio Grande. Isso é novidade, domínio público. O Brasil já submeteu essa reivindicação na ONU. E com isso, eu agradeço a todos a paciência de me ouvir e desejo agradecer mais uma vez esse convite que o Clube Naval acaba de me fazer. Aqui está o site do SEMBRA, para quem quiser entrar no site virtual. Muito obrigado a todos.